Vamos colocar em pé agora e abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1, verso 21 e verso 22. E diz assim o texto: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela tua doce e santa presença em nosso meio. Continue conosco nesta hora, quando refletiremos na sua palavra. Fale conosco, transforma-nos ainda mais. Continue com os nossos adolescentes, Senhor, principalmente no retorno para casa. Livra-os de todo o perigo da estrada e traga-os em paz para celebrar aquilo que o Senhor está fazendo na formação e no caráter de cada um deles. E nós te glorificamos por saber que nós estamos vendo os nossos filhos crescendo nos seus caminhos. E oramos, continue conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Talvez no que conhecemos hoje como a Arábia Saudita estava a chamada Terra de Uz, que é descrita na Bíblia, não no livro de Jó, mas também em algumas outras narrativas. É um lugar difícil de identificar, a arqueologia ainda briga com isso, mas tudo indica que ali entre a Arábia Saudita e Jordânia estava essa chamada Terra de Uz, que é a terra deste nosso personagem de hoje chamado Jó. Esse era um homem descrito em alinhamento completo com os homens de integridade, justiça e retidão da Bíblia. A Bíblia logo no início o chama de homem íntegro, homem justo, homem que teme a Deus. E este alinhamento é porque alinha desde Noé, que é este primeiro que é declarado desta forma, alguém que era íntegro, alguém que era reto, alguém que era justo. E a Bíblia mantém esta frase por toda ela, não só nas escrituras hebraicas, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo, deixando claro que Deus pede de nós o óbvio. E o óbvio, antes mesmo de entrar no sobrenatural e no incompreensível da fé, é uma vida de integridade. O óbvio para Deus é essa linha inicial de que eu tenho discernimento do que é certo e o que não é certo, e isso eu não preciso confundir e misturar Deus nessa questão. O que é certo, o que é errado, é errado. Eu não digo que eu faço o que é certo por causa de Deus. Eu tenho que fazer o que é certo porque esse é o correto a fazer. Então, quando eu me dobro diante de uma lei, essa lei é a lei que rege o meu país, rege a sociedade, eu estou me dobrando diante do óbvio. Eu olho para isso e falo, essa é a minha ação de integridade. Em toda a história da fé judaico-cristã, a única vez que povo de fé se levantou contra governo, contra o que nós chamamos óbvio da lei, é quando o governo se diz contra a Deus. Então, por exemplo, quando obrigaram lá na época de Daniel a que ele devia se curvar a uma outra divindade, ele falou, desculpe-me, mas isso eu não posso fazer. Não é porque isso é parte da lei vigente que eu vou me curvar, porque essa não é a minha crença. Agora, quando não é um quesito, então, a ver com a minha fé, com aquilo que se tem com o consciente coletivo sobre coerência, verdade, justiça e retidão, eu cumpro normalmente. E este é o óbvio. Esta é a integridade do dia a dia, essa é a integridade que eu sigo. É por isso que o salmista pergunta e responde: quem habitará na presença de Deus? Quem estará no seu santo monte? E a resposta não é quem é muito espiritual, mas a resposta é quem anda com integridade, quem não aceita suborno, quem não mente. Ele nem cita nenhum item sobre oração, leitura da Bíblia, jejum, mas ele cita a relação humana, a relação que me faz ser um ser íntegro, reto e justo. Então este é o alinhamento que Jó, lá da terra de Uz, é colocado aqui desde o início desse texto. Ele é então este ser reto diante de Deus. Ele tinha uma família grande, ainda alinhada com aquilo que era
era a praxe do mundo antigo. Ele tinha 7 filhos homens, tinha 3 filhas mulheres, ele tinha muitas posses. Naquele momento da vida, as suas posses eram medidas através de quantas cabeças haviam no seu rebanho, e é por isso que a Bíblia nos diz que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, tinha bois, tinha jumentos e tinha muitos escravos ao seu serviço. Então era um cara extremamente rico. A Bíblia chega a defini-lo, não no item ou na categoria da revista Forbes, mas diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Então era alguém que estava resolvido nessa questão. Mas além disso, além do que é físico, ele tinha uma rotina familiar, e eu acho incrível a rotina familiar dele. É a rotina familiar que todo pai e mãe sonha para os seus filhos. É a rotina de saber que os seus filhos costumavam a fazer banquetes, um na casa do outro. Então o filho chamava todas as suas irmãs: vem para minha casa, vamos comer, vamos beber, vamos desfrutar. E viviam ali aquilo que o pregador nos ensina em Eclesiastes: vai, coma a tua comida, beba o teu vinho, pois o Senhor já te abençoou. Eu não conheço nada melhor para o homem do que comer e beber e se alegrar naquilo que o Senhor já fez por ele. Então Jó assiste isso, assiste filhos em harmonia, filhos vivendo em paz, filhos repartindo o pão nosso de cada dia. Mas ele, como pai, ele ia além da alegria, dos benefícios da paz familiar. Ele se colocava como um sacerdote na sua casa. E como ele se colocava como um sacerdote na sua casa? O texto nos informa que depois dos períodos dos banquetes, que nos diz que deveriam ter momentos mais específicos onde banquetes aconteciam, e banquete naquele mundo também eram festas de no mínimo uma semana. Então você imagina, uma comelância danada. E aí o papai, sacerdote, chamava os seus filhos e faziam com que ele se purificasse. O que significa isso? Ele queria ter certeza que seus filhos estavam andando dignamente diante de Deus, purificados diante de Deus, passando por ritos de consciência de que Deus estava acima de todos. E que eles, como filhos, mesmo sabedores que tinham dinheiro, que tinham as finanças resolvidas, que tinham uma herança magnífica para receber do seu pai, que eles estivessem puros diante de Deus. Mas ele ia além disso ainda. Como todo pai, toda mãe conhece o filho ou a filha que tem, ele preocupado talvez com A ou B, preocupado com todos, dizia: eu tenho que fazer mais uma coisa. Além de pedir, de comandar essa purificação deles, eu vou oferecer sacrifícios, holocaustos por cada um deles. O que significa isso? Que ele tinha que fazer então 10 sacrifícios, 10 holocaustos, 7 homens, 3 mulheres. Para quê? E por que ele fazia isso? Porque se porventura algum dos meus filhos não está muito bem, se porventura alguém dos meus filhos tem ali pecado no íntimo, se porventura, escute isso, no íntimo, algum deles tenha amaldiçoado a Deus, tenham eles no íntimo reclamado de Deus, colocado culpa em Deus. Eu te amaldiçoo não pela bondade que você me fez, mas eu te amaldiçoo por algo ruim que eu recebi. Então, se porventura algum dos meus filhos tenha feito isso, eu me coloco, eu ofereço sacrifício, eu pago a conta, eu faço o rito e falo: Senhor, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Jó se transforma literalmente aqui numa prefiguração daquilo que Cristo fez e daquilo que Cristo faz todos os dias por nós. Agora, tudo isso acontece no plano terreno, tudo isso acontece na horizontalidade da vida, mas a vida não é só a horizontalidade dela. E na verticalidade, nas outras dimensões, outros eventos estão acontecendo em paralelo, quando ele está curtindo e desfrutando da sua vida maravilhosamente bem. Certo dia, diz-nos a Bíblia, que os filhos de Deus, descritos na tua Bíblia como anjos, que eles vão se apresentar diante do Senhor. O Senhor está lá tendo uma reunião celestial. E nessa reunião celestial, não só os filhos de Deus, anjos estão na presença de Deus, mas a Bíblia nos diz também que Satanás, o acusador, chega diante dessa conversa e o Senhor olha para ele e pergunta: de onde você veio? E ele responde: eu venho de perambular a terra.
eu venho de andar por ela. E disse o Senhor Deus aquilo que ninguém quer que Deus diga ao seu respeito para o diabo. E Deus disse: você viu lá o meu servo Jó? Mas capeta, o Jó é fantástico. Jó é irrepreensível, preste atenção, ele de novo não começa pela espiritualidade, ele começa pelo óbvio, ele é irrepreensível, ele é íntegro, agora sim, ele é homem que teme a Deus, e ele é homem que evita o mal. E aí Satanás ouve essa declaração de confiança quando Deus olha para o ser humano e se orgulha do ser humano. E o Satanás diz a Deus: é claro, ele tem muitas razões para ser esse cara bonzinho que ele é. Ele é rico, a família dele está toda em paz, ele tem dinheiro para muitas gerações, essa herança vai passar, vai viver. Ele tem família. Olha, Deus, o negócio é o seguinte: remova a cerca que o Senhor colocou em volta dele. Remova a cerca, e aqui é o sentido de proteção, cerca que protege. Remova a proteção que o Senhor colocou em volta dele, remova a proteção que o Senhor colocou nos seus familiares, remova de tudo que o Senhor tem protegido e feito até hoje. Porque o Senhor abençoa tudo o que ele faz. Ele então tem rebanhos espalhados por toda a terra, porque o Senhor está cuidando também dos rebanhos dele. Aonde ele toca vira ouro, Senhor. Então vamos remover tudo isso. E aí quando o Senhor ferir, remover, consequentemente, o que ele possui vai ser afetado pelas consequências da ausência das suas mãos. Aí ele vai chegar e vai fazer aquilo que ele não quer que nem em pensamento seus filhos façam. Aí ele vai te amaldiçoar. Aí ele vai chegar na tua cara e reclamar e dizer: estou com raiva, o senhor é culpado, o senhor fez isso. Aí vai acabar essa lua de mel perene de que quando tudo dá certo estamos com um sorriso, cantando salmos, hinos e louvores, fazendo banquete, comendo um na casa do outro. E Deus responde: dizia eu. Concordo, vamos lá então. Tudo o que ele tem, tudo o que ele possui, tudo o que é dele, que é posse, está nas suas mãos. Eu removo as minhas mãos e você coloca as suas. E faz o que você quiser. Você não pode somente tocar nele, no meu servo. Não o toque, não encoste. A Bíblia é muito literal nesse ponto. Não toque um dedo, não encoste um dedo nele. Nada nele. E Satanás sai da presença de Deus. E aí começam os ataques. Começam os ataques então no mundo físico. E aí o cenário é novamente, estão todos fazendo aquilo que gostam de fazer, comendo, bebendo, na casa de um irmão mais velho, o primogênito vai lá, gente, hoje é na minha casa, vamos lá, vai ter estrogonofe, vamos comer todo mundo junto, feliz, e começam então a vir as más notícias. Olha, os seus bois estavam lá amarrados, meu amigo, passaram ladrões, roubaram, você perdeu então as suas posses. Olha, mataram os seus empregados, eles foram assassinados, eu fui o único que escapei, eu fui o único que conseguiu fugir daquela tragédia. E já houve aquele drama que chegou até ele, e mal dá tempo de se recuperar ou pensar no que fazer, nos mecanismos de segurança. O que faço quando chega outro mensageiro e diz: Jó, o negócio é sério, meu amigo, você acredita que caiu, escutem isso, gente, fogo do céu. Fogo do céu caiu e queimou totalmente as ovelhas. Não só isso, queimou também as pessoas. Eu fui o único que saiu. Nessa hora nós estamos aprendendo que a natureza, de acordo com essa declaração, pode também ser de alguma forma orquestrada não somente pelo Deus Criador, mas pelo Satanás, pelo diabo. Nós vemos no exemplo de Elias pedindo fogo do céu, e fogo vem dos céus e queima num momento de luta entre o profeta de Deus e os profetas de Baal. Em Jó é o contrário. Em Jó está vindo fogo do céu, não me pergunte como, e ninguém que tenha conseguido dar uma resposta clara de como isso aconteceu, mas fogo vem de um outro lugar que não é da causa humana natural, não é alguém que pegou uma tocha e jogou. Fogo veio do céu e queimou e matou, e aconteceu isso, as ovelhas foram mortas.
Mais que isso, gente foi queimada viva. Então, rebanhos e funcionários eu não tenho mais. E aí ele está ouvindo esse drama, esse acréscimo, esse building up, essa construção de coisas que vão sendo calamidades e que eu chamei nessa manhã de caos. E olham para ele, olha, além disso, outros bandos de pessoas, na verdade 3, vieram, levaram seus camelos. Levaram embora, você ficou sem eles, aqueles milhares de camelos que você tinha. E mataram também o resto dos empregados que cuidavam desses teus animais. E eu fui o único que escapei. Então, nesse momento, ele percebe aquilo que muita gente já percebeu quando chegou a uma conclusão. Eu tenho que declarar falência, eu tenho que decretar falência, porque eu cheguei no final e não tenho mais dinheiro, e o que eu tenho é uma grande dívida. Eu já estou abaixo do vermelho, bem abaixo do vermelho. É quando a conclusão é, não tem mais saída dessa forma, ou eu declaro a minha falência e penso num recomeço, ou eu sonho aqui com uma anistia que caduque todas as minhas dívidas, para que eu possa me levantar, porque eu não tenho mais para onde recorrer, os meus recursos foram embora. Mas como se isso não bastasse, Deus havia dito, você só não toque um dedo, Satanás, nele. Mas Deus não disse, não toque um dedo na família dele. E é por isso que então Satanás fez o que fez. Os seus filhos estavam lá comendo, como eu disse, aí veio, ouça de novo, a natureza, um vento muito forte. Ele veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, a casa desabou. E morreram todos. 10 filhos mortos, porque quem conta a história era mais um escravo, mais um ajudante, mais um que trabalhava para Jó. Qual seria a tua reação, a minha reação? Qual é a nossa reação diante do caos quando ele chega até nós? O que nós fazemos quando desaba alguma coisa? Às vezes vem em ondas. Vem uma menorzinha, vem outra maior. É comum dizer, e é comum ouvir a história, nossa, aconteceu isso, depois aconteceu isso, está acontecendo tudo. De tempos em tempos nós ouvimos isso. Parece que tudo está acontecendo neste momento. Não é só um evento, são vários. E a nossa reação, as nossas atitudes diante do caos, diante do irremediável, quando a confusão é absoluta, quando parece não haver saída, geralmente, é uma atitude extremamente pessimista, extremamente caótica. Nós costumamos, às vezes, de um abismo entrar por outro abismo, porque o sofrimento que a gente entra nos leva para outros abismos. E a reação de Jó parece ser a antítese absoluta daquilo que eu faço. Eu, André, do que eu faço. Ele ouve tudo isso e ele rasga o seu manto, é quase que uma declaração de jejum, de arrependimento, de tristeza ou de luto. E ele no chão, em adoração, chão em adoração, prostrado, geralmente no mundo bíblico significa cabeça na terra. É curvar completamente ao chão. E ele, diante de todo esse caos, ele faz uma declaração que eu queria que ele nunca tivesse feito. Eu queria que ele nunca tivesse feito essa declaração, porque daí ele me colocou para imitar, ele me colocou um problema, ele me colocou atitudes diante do caos com a sua frase. Ele disse, eu saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei, o Senhor Deus, o Senhor levou, ou o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor, e completa-se. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Tendo perdido seus bens, as suas promessas, a sua alegria, as suas finanças, tendo sofrido a morte dos seus filhos, não entendendo porque isso ocorreu. Ele não havia feito nada, existia assim uma prerrogativa naquele mundo de que Deus castigava aqueles que haviam pecado, se indignado contra ele, mas aqui não tem absolutamente nada. E teólogos tentaram achar algo e não encontraram e não encontram no texto bíblico. Se você ouvir isso, pode considerar completamente anátema quem o disse. Pois não há no texto bíblico nenhuma menção de que Jó fez isso, então está pagando por aquilo. Não. Foi Deus. Foi por causa de Deus. Foi Deus que conversou com o diabo dizendo, aquele cara é maravilhoso.
Foi Deus que entregou tudo que ele possuía para ser tocado. Foi Deus que permitiu o avanço, foi Deus que removeu a cerca de proteção. E diante do caos, Jó, só Jó mesmo, prefere louvar a Deus. Ele prefere louvar a Deus dizendo que esse Deus ele dá e esse Deus tira. Ele preferiu lembrar do que e de quem ele era. Ele preferiu manter a sua retidão e a sua integridade diante da fé que ele possuía. Ele nunca havia escutado as palavras posteriores do apóstolo Paulo que diziam: sabemos que Deus em todas as coisas para o bem, Ele age para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eles não se conheceram, eles não se conheciam. Então ele não tinha esse texto para dizer, eu confio, ele não tinha nada disso. A atitude então reflete a escolha de não olhar com os olhos da terra, mas olhar com os olhos de Deus. Ele não quis entender pela lógica humana que o fazia íntegro, reto e justo, mas ele percebeu que aquilo ia além do óbvio da realidade humana, aquilo era um evento do acaso que ele não compreendia, então ele prefere enxergar com os olhos da fé. Olhando para o Deus dos céus, confiando que ele tinha seus motivos. Eu concordando ou não, ele tinha e tem os seus porquês. E por isso ele não culpa e não culpou o Deus de todo aquele caos. Meus irmãos e irmãs, chegou 2018 e nós não queremos que o caos nos encontre. Nós não queremos, é claro que não, mas é inevitável que dramas inesperados irão acontecer em 2018. E segundo isso que conta-nos a história sobre Jó, e eu te recomendo, leia este livro nesta semana, tranquilo, pequeno, você vai ler numa boa. Deus pode colocar tudo o que nós temos em prova. E isto não está no nosso controle, não está. O que sim pode ser controlado são as nossas atitudes diante do caos. Mas o caos não pode ser controlado. Eu não tenho como fazer um plano de contingência para nunca acontecer algo que eu não queira. Ninguém tem este poder. Mas eu tenho condições de rever e de decidir pela minha postura quando o caos me encontrar. E quem já passou por ele resiste mais. Quem passa pela primeira vez é muito mais difícil. Mas vai entendendo com o caos nosso de cada dia a fortalecer-se em Deus e a resistir em pé às lutas, às aflições, que precisamos enfrentá-las com bom ânimo. Então, de maneira bem prática, o que eu posso controlar? O que eu posso fazer? Jó, então, inicialmente, primeiro, nos encoraja a lembrar que somos seres humanos. A primeira atitude é essa diante do caos. Lembra que você é um ser humano, que você foi criado por Deus. Lembra que você veio a essa terra, você nasceu ali do ventre da sua mãe, você veio pelado, você veio nu, você veio sem nada, você não tinha controle de nada, você só podia chorar. A sua sobrevivência, a sua alimentação, o seu cuidado, o seu banho, o carinho, o amor, tudo que acontece com uma criança não estava no seu controle. Deus colocou pessoas ali do seu lado, seu pai, a sua mãe, os seus avós, tios e assim por diante, seja lá quem foi que te criou. Mas nada estava no seu controle e você foi criado, cuidado através do cuidado e controle do outro. Então lembre-se de onde você veio. Quem poderia garantir que você sobreviveria? Quem poderia garantir o que aconteceria com você? E quantos dramas acontecem hoje no nascimento de uma criança, nos primeiros dias desse nascimento de uma criança? Quantas crianças só terminam a sua vida como criança e não chegam a lugar algum? Então a primeira atitude que Jó nos ensina é: lembre-se do seu início. Você veio sem nada. Segunda atitude diante do caos: lembre-se que você, da mesma forma que você veio, você vai. Por mais que você queira ter um modelo egípcio faraônico de enterrar todas as suas riquezas, elas não irão com você. Com certeza o coveiro vai roubar tudo depois que fecharem o teu caixão. Eu não levo, eu não transfiro. Não há transferência automática, débito direto para a conta celestial.
Eu não vou chegar para Deus e falar: Deus, qual é o melhor investimento no céu para que eu tenha a melhor moradia, que eu ajude aí a obra angelical nas ruas de ouro. Não há, eu não transfiro. Eu volto da mesma forma para o céu nu. Eu não levo a minha roupa predileta e digo: Senhor, deixa eu entrar com esse paletó, com a cruz aqui, que vai ser bonito, de colarinho clerical. Senhor, não. Vai lá, que roupa você vai entrar no céu? Você já pensou nisso? Nem pense muito, porque não dá para chegar lá. Graças a Deus, irmãs, mulheres, vocês não vão ter que se preocupar mais com bolsas e sapatos. E os maridos vão dar glórias a Deus naqueles momentos. Olerite, poupança, investimentos não são transferíveis. Nem também a minha pobreza. Eu não vou chegar lá: Deus, que coitadinho sou, porque eu sobrevivi a minha vida inteira, porque eu tive uma vida dura a minha vida inteira. Que eu não tive como estudar, não tive como chegar aonde eu queria, mas eu vivi de maneira bem pobre, na classe C, D, E ou Z. Eu não transfiro isso também aos céus. Por isso que disse Jesus: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde traça, ferrugem e destrói, onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde os ladrões não roubam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Terceira atitude: reconheça a soberania de Deus, e Deus pode dar e Deus pode tirar. Porque eu canto dominicalmente aqui com você da soberania de Deus, de todo o poder que Ele tem, de todo o poder que Ele é. Você abre a sua Bíblia no livro de Gênesis e começa lendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A gente começa a leitura da Bíblia com a declaração: Ele é o Criador, é Ele que faz tudo, Ele faz tudo do nada, e não tudo a partir de algo. Então Ele é poderoso, e se Ele é poderoso, Ele pode dizer: hoje você tem, amanhã você não terá. Ou hoje você não vai ter, e nem amanhã. Eu não sei qual é o pior. Se é ter e deixar de ter, ou nunca ter e morrer querendo. Eu não sei qual é pior. Eu sei que é ruim. Mas nessas horas, a atitude diante deste caos de ter e ter perdido, ou nunca ter e nunca encontrar, é: eu confio na tua soberania. Eu confio que esse é o caminho que o Senhor tem para mim. Que esse é o caminho que o Senhor fez para mim. É claro que você pode estar imaginando: mas eu gerei muitas coisas na minha vida, muitas áreas, muitos dramas, e estou, de alguma forma, colhendo muito que eu fiz. E eu digo sim, sim. Mas isso ainda é parte do óbvio da vida. Se eu fui um ladrão, um bandido, e eu matei, eu roubei, e depois eu tive um encontro com Cristo, eu não vou pedir para Cristo livrar essa pessoa da cadeia. Eu falo: você, como parte da sociedade, do óbvio da vida, você tem que pagar diante da justiça o que você fez. Mas isso não aprisiona a sua alma. Quarta atitude, e essa é terrível, porque reconhecer ainda é teórico. É dizer: não, Deus sabe o que faz, eu estou com raiva, mas tudo bem. A próxima é a atitude de Jó: louve-o. Louve-o. Como louvar diante do caos? E a Bíblia vai lá e nos diz sim que em um determinado momento, numa determinada guerra, homens foram colocados para cantar ao Senhor, para louvarem, escutem isso, o esplendor da sua santidade. Tem um exército na minha frente, eu estou num conflito militar e eu vou lembrar do esplendor da santidade de Deus. Caramba, me defina para mim o esplendor da santidade de Deus. Quem define o esplendor da santidade de Deus? Nós imaginamos. E é uma imaginação muito pobre. Porque quem garante que o que eu imagino sobre o esplendor da glória de Deus seja realmente o esplendor daquela glória? Eu tenho ideias. E diante de um conflito militar, está lá em 2 Crônicas capítulo 20, homens são chamados: vão lá louvar o esplendor da glória de Deus, na frente do exército. E vocês vão na frente da guerra cantando: damos graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Papo de louco, né? Completamente. E o texto nos diz que quando eles começam a cantar, quando eles começam a louvar, o Senhor vai lá, faz as emboscadas, o Senhor vai lá e causa a derrota do seu povo. Davi, diante de ameaças de morte, diante de zombarias, diante da ridicularização de quem procurava
Matá-lo escreveu, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Eles só estão querendo me matar, Senhor. Eles estão com a arma apontada para mim e eu estou dizendo, como Deus é grande. Diante do caos, Davi preferia: quanto a mim, eu sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro, o meu libertador. Senhor, não te demores. É fácil? Não. Mas as palavras, a música e o louvor que sai de dentro da nossa angústia nos traz alívio, sim, e reafirma a nossa fé. Então, quando eu louvo, eu relembro o que Ele fez, eu lembro daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz, que Ele é poderoso para fazer mais uma vez aquilo que eu preciso. Quinta atitude diante do caos: não faça da frustração uma justificativa para o seu pecado. Não faça da sua frustração um impulso. É quando eu chuto tudo para cima e digo, já que aconteceu isso, agora vai ser do meu jeito. E aí o caos fica ainda pior. O prazer, o alívio, escute, o prazer e o alívio, sim, prazer com P maiúsculo, alívio com A maiúsculo, sim, ele pode acontecer, mas ele vai ser pequeno. Ele vai ser momentâneo. Ele não vai resolver as demandas do caos. Ele vai simplesmente abafar por um tempo. E você vai preferir o chocolate do conforto do que a amargura da rúcula da dieta. É mais ou menos por aí. Não adianta eu fugir. Eu não posso transformar a luta na minha justificativa para o meu pecado. E por fim, não culpe a Deus pelo caos. Aí você pode perguntar, mas não foi Ele? E eu respondo, sim, foi. Não foi Ele que causou tudo isso? Sim, foi. Eu estava num culto um dia, foi lá na Inglaterra, e um pastor extremamente famoso chegou na frente de todo mundo e disse assim: declare isso comigo, que Deus só faz coisas boas, então nunca acontece nada ruim com você, amém. Nossa, os irmãos pulavam, só faltava bater a cabeça no chão de alegria, amém. Eu fiquei mudo, olhando aquele circo. Falei, Deus, ou eu sou o pior de todos esses que estão aqui, ou eu nunca entendi nada, porque o caos chega na minha vida. O Senhor faz o bem, o Senhor faz o mal. O Senhor é Deus criador de todas as coisas. A minha teologia de vida não comporta, porque eu não conheço alguém que não tenha caos nem tragédia para enfrentar na sua vida. E seja honesto consigo próprio. Eu encontro pessoas que usam positivismo para tentar justificar aquilo que não tem justificativa. Foi Deus sim que permitiu acontecer, Deus permite que coisas aconteçam. E eu e você, nós abrigamos essa lógica na nossa mente e nós brigamos com Deus com essa lógica. Brigamos sim. Mas depois da raiva, parece que vem um estranho consolo. E esse consolo não resolve o caos, mas apazigua a alma. Esse consolo deixa a gente, ok, há uma continuidade, Deus e o Senhor vai cuidar como o Senhor sempre cuidou. Portanto, meus irmãos, muito cuidado quando você ver alguém vivendo o caos, para não chegar lá disparando os textos bíblicos que mais matam do que ajudam. Tem momentos que é tão melhor só você chorar com quem sofre do que abrir a sua boca para tentar dizer alguma coisa em nome de Deus, quando Deus nada está dizendo. Pois essa foi a tentativa dos inimigos de Jó, porque de amigos eles não têm nada. E eles massacraram o coração de alguém que não tinha culpa, de alguém que tinha sido provado, e provado foi por Deus e por Deus somente. Confiemos que Deus tem seus planos. Confiemos que os pensamentos deles não são os nossos pensamentos, que os caminhos dele não são os nossos caminhos, como declarou o Senhor através do profeta Isaías. Diante do caos, tenhamos a atitude de Jesus diante da cruz.
Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações, súplicas, e diz-nos o escritor de Hebreus que em alta voz e com lágrimas, ele orava e suplicava aquele que podia o salvar do caos, da morte, aquele que poderia salvá-lo da vida. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, Deus o ouvia, mas o caos lá estava, e ele tinha que enfrentar o caos, para que uma vez aperfeiçoado, ele tornasse a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, é que diz o escritor de Hebreus no capítulo 5, de 7 a 9. Diante do caos, vamos pensar em atitudes que nos alinham com Deus e não nos separam do Altíssimo. Vamos ficar em pé e nós vamos orar. O Senhor conhece o caos que você esteja vivendo, o Senhor conhece o caos que talvez vai chegar e bater na sua porta em 2018. Nós somos chamados para ter coragem e marchar com coragem. Mas vamos orar. Sim, Senhor. Um exemplo de Jó, as atitudes dele são difíceis, terríveis. Mas nós queremos confiar na Tua Palavra, viver a Tua Palavra e obedecer a Tua Palavra. Diante do caos existente, diante do caos que pode acontecer em 2018, nós Te suplicamos, ajuda-nos, Senhor, a enfrentar com a coragem de que lembra de onde saímos, lembre de que nada trouxemos ao mundo e de que nada levaremos. Dá-nos a ação, Senhor, de louvar a Deus, de engrandecer o Seu nome, de não culpar a Deus. E quando o fizermos, Senhor, porque certamente o faremos, ajuda-nos através do Teu Espírito, recompor as peças dos quebra-cabeça da existência e uma vez mais louvar o Teu nome e dizer bem alto: eu sei que o meu Redentor vive e que Ele se levantará ao meu favor. Dá-nos a coragem, dá-nos a força, que não sejamos contaminados pela antítese dessas atitudes, que é tão mais fácil fugir, é tão mais fácil transferir raiva para pecado, raiva para abandono, raiva para fuga. É tão difícil acomodar a frustração e fazê-la uma depressão profunda. É tão mais fácil, Senhor, eu fugir ao invés de encarar o que o Senhor diz, mas eu Te suplico, ajuda-nos a entender o que o Senhor quer, o que o Senhor faz. E quando nós não entendermos, dá-nos fé, a certeza daquilo que não enxergamos. E ajude-nos a ser fiéis, servos, corajosos. Em nome de Jesus. Amém e amém.